A cantora que está no palco avisa ao público que entre eles há uma grande cantora e convida Seida para cantar. Seida, muito feliz, aceita, sobe no palco e começa a cantar e dançar. Raif olha para ela e não para de sorrir. Ao terminar, ela volta para a mesa e Raif diz que gostou muito. Seida pergunta se ele já tinha vindo àquele lugar e ele responde que não. Eu costumava frequentar bares antes, mas aí aconteceu o acidente. Seida pergunta a que acidente ele se refere e Raif olha para suas pernas. Ela diz que sempre esquece que não consegue andar e pede para ele começar a comer, ele come e olha para ela. Bahar chega desesperado ao hospital trazendo Doruk, a senhora e Enver gritam por socorro, o menino é colocado em uma maca e Bahar corre para os médicos, ela conta que seu filho está vomitando desde ontem e agora ele piorou e está alucinando. Os médicos começam a examiná-la e Enver deve ir com uma enfermeira para documentar a entrada da criança. Enquanto Bahar chora, vemos um jovem caminhando, parando e olhando para ela pela janela. Ele ouve Bahar chorando e entra no pronto-socorro, vai até ela e pergunta por que ela está chorando. Bahar responde que seu filho está muito doente, o jovem lhe deseja boa sorte e se prepara para ir embora, mas ele se vira e vê o sofrimento da mulher. Seida e Raif estão de volta ao carro e não param de rir, pois tiveram uma noite muito divertida. Seida manda o motorista deixá-la em Tarlabazi, depois diz a Raif que foi uma ótima noite porque foi espontânea e não planejada, embora lamente que Fazil esteja zangado porque seu filho está namorando uma mulher de bairros ruins. Ele sabia como aproveitar a oportunidade para deixá-la chateada. Raif olha para ela e diz que não fez isso por esse motivo. Ele se aproxima e beija Seida que fica muito surpresa. Poucos minutos depois vemos que Bahar, Enver e Doruk já estão voltando para casa. Bahar diz que não consegue acreditar que seu filho estava com desidratação grave. Enver diz que o importante é que ele já está melhorando. Bahar olha para o pai e diz que ele deve lhe contar uma coisa. Nizam ouviu conversando com Atice e ficou muito assustado, lamenta dizer, mas acha que precisa de ajuda e eles podem conversar com Yale sobre isso. Enver diz a ele que está ciente do que faz, mas não está louco. Ele sabe que Atice está morta e que todos acham estranho o que ele faz, ele só encara isso como uma brincadeira em que fala com ela e conta suas coisas, é sua forma de sustentar e levar a cabo sua vida. Bahar diz a ele que entende muito bem o que está dizendo, mas aquele jogo pode se tornar algo muito perigoso para sua mente como o incêndio que ocorreu. Enver diz que foi um acidente porque adormeceu e Bahar diz que está bem. Seida e Raif permaneceram em um silêncio constrangedor pelo resto do caminho e quando chegam a Tarlabazi ela se despede e sai rapidamente do carro, vê Bahar saindo de um táxi e pergunta o que estão fazendo ali. Enver explica que eles estavam no hospital, mas Doruk agora está muito melhor. Bahar percebe as joias que Seida está usando e fica bravo, todos sobem enquanto Seida coloca as joias na bolsa, Enver se despede e sobe para seu apartamento. Bahar pede que Seida entre em casa com ela para conversar sobre algo, ela vai dormir com Doruk. Enver vai até a cozinha tomar o remédio e Sirin começa a fazer várias perguntas sobre a roupa de Seida e o carro que a deixou ali. Enver diz que se quiser respostas pode ir perguntar porque já está farto. Enver está sentado na sala, Sirin senta ao lado dele e pergunta o que há de errado. Enver se lembra das palavras de Bahar no táxi e diz a Sirin que sente falta de Atice. Sirin diz que ela também sente falta dela, mas agora ela só tem ele, não pode se deixar destruir e pelo contrário, cuidar bem de si mesma. Enver diz que prometeu cuidar dela para não ir a lugar nenhum ou abandoná-la. Bahar sai para a sala, pede sua bolsa a Seida e procura até encontrar as joias. Seida diz nervosamente que Fazil lhe emprestou o vestido, mas Bahar ordena que ela não minta. Ele sabe que os roubou. Seida confessa que são as joias de que falou, mas não as roubou, mas Raif deu-as a ela. Bahar não entende como ele lhe daria joias de sua mãe e Seida explica que ela esteve com ele a noite toda, como ela poderia tê-las usado sem sua permissão. Bahar diz que ainda é inaceitável porque Raif deu a ele algo que pertence à sua mãe e Fazil não sabe disso. Seida diz que isso é um empréstimo, não importa quanto ela pegue, ela vai pagar. Ela conta a ele que Raif conhece toda a situação dela, ele a viu chorando e lhe deu as joias, ela disse que seria apenas um empréstimo, mas ele pediu que ela só levasse de presente, quando saíssem juntos, ele mesmo insistiu que eles os colocassem.
Bahar finalmente acredita nele, eles se sentam e Seida pede que ele vá até ela amanhã para vender as joias com Bersan porque Fazília não lhe deu folga e ele tem que ir trabalhar cedo. Bahar diz que isso não é possível, ele não irá a lugar nenhum com aquela mulher. No dia seguinte, Bahar e Seida deixam Tarlabazi juntos. Sirin os vê pela janela de seu apartamento e informa em ver que está indo embora. Seu pai pergunta se não é muito cedo, mas Sirin mente para ele dizendo que hoje há muito trabalho. A louca ondulada calça os sapatos e sai, vai atrás de Bahar e Bersan os espionando. No caminho, ele liga para Arif para avisar que hoje chegará um pouco atrasado. Seida traz o café da manhã para a mesa, onde estão Raif e Fazília. Ela troca olhares com Raif e Fazília e pergunta se aconteceu alguma coisa ontem à noite. Raif responde que eles estavam apenas se divertindo. Fazília então pergunta por que Seida tem uma atitude tão estranha e Raif responde que deve ser porque eles se beijaram. Seida se aproxima e diz que não é verdade, foi apenas um acidente onde a boca dele tocou a dela por engano. Fazília se levanta e sai furioso. Seida reclama com Raif por ter contado o ocorrido e diz que não quer fazer parte da rebelião dele contra sua mãe. Raif pergunta se o beijo o incomodou, então por que ele retribuiu. Seida diz que não é assim, ela só ficou parada porque não sabia mais o que fazer. Raif pergunta se ela o beijou porque ele lhe deu as joias. Seida ofendida diz que nunca o beijaria por dinheiro e confessa que queria retribuir. Raif diz sorrindo que sabia que ela queria que ele a beijasse. Seida o chama de egocêntrico e vai até o quarto de Fazília. Ela diz a ele que quer explicar o que aconteceu e Fazília diz que entende tudo, está querendo vivenciar um filme romântico em que a pobre e o rico se apaixonam. Seida diz que não precisa falar assim, se ela quiser é só demiti-la e pronto. Fazília olha para ela e diz que mesmo que quisesse, não pode demiti-la porque agora está de mãos atadas e ele acha que ela é madura o suficiente para saber o que ele quer dizer. Seida olha para ela de forma estranha e sem entender sai da sala. Por outro lado, Enver conta a Tice o que aconteceu com Bahar e que todos pensam que estão enlouquecendo. A Tice diz a ele que eles só estão preocupados com sua saúde e Enver responde que ficará louco se parar de ver os olhos dela e de sorrir. A Tice avisa que o chá está pronto e Enver serve. Ele se vira para continuar conversando com ela, mas derrama o chá quente nas mãos de Doruk, que está atrás dele. A criança começa a chorar e Enver a pega nos braços para colocar as mãos em água fria. Bahar e Bersan não tiveram escolha senão ir juntos ao bazar para vender as joias. O que eles não sabem é que Sirin os acompanhou durante todo o caminho e os viu entrar em uma joalheria, colocar as joias na vitrine e observar como o proprietário as inspeciona. O homem conta que será difícil vender a joia sem um certificado que comprove preço, tamanho, cor e outras características. Bersan diz-lhe que já os está a verificar e sabe que são autênticos, então por que é que pergunta isso? O homem responde que seu ponto de vista não significa muito se não houver certificação. Bersan diz a ele que eles não têm e pergunta se ele pode dar 200 mil por eles. O joalheiro ri diz que só pode dar 60 mil. Bahar pede que ele dê 100 mil. É exatamente o que eles precisam e ele sabe que vai ganhar de qualquer maneira. O joalheiro aceita e dá o dinheiro. Quando Bersan sai, ele reconhece Sirin e diz que com certeza os estava seguindo. Sirin confessa que é verdade, mas fez isso porque sabe que sua irmã está em apuros. Se não fosse assim ele nem enforcava sair com Bersan. Bahar diz que não está encrencado, apenas acompanhou Bersan para vender as joias que tinha quando se casou, e essa é a única verdade. Bersan pega Bahar e pede que saiam. Sirin olha para eles. Enver aplica um creme em Doruk para curar a queimadura que sofreu. O velho reclama muito, mas Doruk diz para ele não se preocupar porque não quer vê-lo triste. Enver diz a Doruk que ele é um menino que tem um grande coração e também fica aliviado por Doruk estar de jaqueta, caso contrário ele estaria no hospital novamente. Bahar chega ao prédio e diz a Bersan que irá buscar Doruk e Arda. Antes de subir, a senhora pede a Bersan que em nenhum momento fale de Sirin ou Sen. Bersan diz que está bem e entra no apartamento de Seida. Ela rapidamente pega o telefone e liga para Sen. Ao atender, ela informa que eles já estão com o dinheiro e querem acabar com esse problema hoje mesmo. Sen ordena que ela guarde a indicação do horário e local onde se encontrarão e avisa que os três devem ir. Bersan concorda e informa que a irmã de Bahar pode causar-lhes problemas, já que ela seguiu o dia todo. Como ele sabe, ela é uma mulher maluca e agora está obcecada por eles. Sen apenas ordena que ele mantenha os olhos bem abertos e desliga a ligação.
Bahar pega Arda e Doruk no apartamento de Enver, que pede desculpas por derramar o chá quente nos braços do menino. Bahar diz a ele que não há problema, pois o chá caiu na jaqueta e não na pele. Ela pede para ele voltar a cuidar dos filhos à noite, já que ele tem que sair para trabalhar. Enver diz que está tudo bem. Ele fecha a porta e abre a gaveta onde guardam os sapatos, tira os sapatos de Atice, depois sai do prédio com os sapatos em uma bolsa e sai de Tarlabazi muito triste. Por outro lado, Sirin volta a trabalhar no refeitório e avisa Arif que precisa contar a ele algo muito importante sobre Bahar. Nesse momento, ela percebe que Sen entra no local e o recebe com um grande sorriso. Sirin pede que ele se sente e lhe entrega a carta, depois avisa que irá se trocar e voltará para anotar seu pedido. Sen sorri maldosamente. Enver chega a uma estação de trem e se senta em um banco. Quando se vira, Atice está sentada ao lado dele e sorri para ele. Enver pega as mãos dela e com lágrimas nos olhos, diz a ela que ele nunca faria isso se não fosse necessário, ele nunca deixaria ir, mesmo que o chamassem de louco, mas ele tem que fazer isso por sua família. Atice responde que sabe disso. Enver, muito triste, diz a ele que ele tem que admitir que ela já se foi de suas vidas e que ele deve viver sem ela pelo resto da vida. Atice diz a ele que ele deve viver bem e com a certeza de que um dia estarão juntos novamente. Ela diz que ninguém sabe a verdade sobre sua história de amor, tudo que caminharam e superaram juntos. Ele pode ter deixado este mundo, mas sua vida teve sentido ao encontrá-lo. Ela é a pessoa que mais amo no mundo, mas é hora de deixá-la ir. Não é um adeus, mas apenas um até breve. Ela pede novamente que ele cuide bem de suas filhas e netos e toca seu rosto enquanto pergunta o que ele gostaria que ela fizesse se fosse ela quem ficasse sem ele. Enver responde que gostaria de vê-la sempre sorrir muito feliz e nunca esquecer disso. Atice diz que é a mesma coisa que ela quer para ele. Eles se abraçam com força e Atice diz que ela deveria voar agora. Um trem se aproxima da parada. Atice sorrindo diz ao marido que o verá na eternidade e desaparece. Enver pega os sapatos, caminha em direção ao trem e os coloca na escada de uma das entradas. Então ela olha para uma das janelas onde Atice acena com a mão e se despede. Enver chorando se despede dela e o trem sai da estação. Sempre muito triste volta para casa. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.